Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mitos e verdades aqui no canal da Transformação, o canal Dani e Márcio Oficial. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre mitos e verdades. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para quem quer começar a emagrecer da forma correta, né, Márcio? Sobre planejamento. As pessoas, elas fracassam por falta de planejamento? Isso é mito ou é uma verdade? Será? O que você acha? Você já tentou emagrecer? Você já fez várias coisas para emagrecer, vários procedimentos, várias dietas, várias tentativas, e você acabou não conseguindo dar sequência, não conseguindo dar continuidade? Você realmente quer emagrecer, mas você não consegue começar? Ou quando você começa, você fica pelo meio do caminho? Você nem sabe como dar o próximo passo? Então fica ligado que esse vídeo vai te ajudar muito para que você comece, para que você realmente dê sequência naquilo que você começar e para que você realmente tenha resultado, que você possa conquistar o seu objetivo com aquilo que você realmente vai começar e vai colocar em prática. Muitas pessoas, né, Márcio, chegam até nós com aquela questão assim de que quando a gente pergunta o que você já fez para emagrecer, muitas pessoas nos falam assim: eu tentei isso, mas eu não consigo seguir em frente. Eu tentei fechar a boca, mas eu não consigo. Eu tentei fazer uma dieta tal, mas não dá, eu não vou pra frente. Então há muitas tentativas, né? Porém, poucas acabativas, que nem muita iniciativa e pouca acabativa. Então, por que será que se começa tanto, porém não se vai até o final? O que acontece aí no meio do caminho que faz as pessoas fracassarem? Porque elas começam tão empolgadas com aquilo, com aquela motivação inicial. Hoje vai, né? Essa semana vai dar certo, esse ano eu vou conseguir, esse mês, desta vez vai, né? E aí, chega na metade do caminho, acabou o sonho, desiste. Ou no primeiro obstáculo, né? Às vezes nem tá na metade. Às vezes nem na metade, né? No obstáculo a pessoa acaba... Primeiro obstáculo, exatamente. Desistindo, né? Então, isso. Primeiro obstáculo que aparece, a pessoa acaba se entregando, como a gente diz, né? Me entreguei, não vou mais, não tem como. Deixa. Às vezes dura um dia, às vezes meio dia, às vezes dura uma semana. Isso vai muito da motivação que a pessoa está. Por quê? Por causa, sim, né, da falta de planejamento. As pessoas fracassam não porque elas querem fracassar. Eu nunca vou começar algo esperando que eu fracasse. A gente sempre vai querer ter sucesso. Mas por que elas acabam fracassando? Por exatamente ter a falta de planejamento, né? De não pensar num todo, não tirar aquele momento de organizar, de planejar. Planejamento é uma coisa, organização é outra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então não perde nem o momento deste episódio, porque é muito importante para você. Se você já passou por situações como eu e o Márcio falamos a recém, muita iniciativa, pouca acabativa, querer muito, porém não conseguir conquistar, nós vamos conversar sobre isso e nós vamos te dar uma orientação, um direcionamento para você entender como que você pode começar a fazer algo pensando em chegar até o final dessa vez. Eu acho que a primeira pergunta é: você realmente quer conquistar o corpo que você sempre sonhou? Essa pergunta ela é base. Você quer mesmo emagrecer? Então é uma pergunta inicial. É por aí que começa, né, Márcio? Porque o querer, tá? O querer, ele é o primeiro passo. O desejo, aquilo que você quer. Desejar muito ter esse resultado, ele é o combustível que vai fazer você dar o primeiro passo, que vai fazer você começar o processo, você começar aquilo que você está querendo. Então, responda essa pergunta lá do fundo da sua alma. Você realmente quer muito conquistar esse corpo, eliminar esse peso que você está querendo aí? Você quer mesmo isso daí? Quanto peso você realmente quer eliminar? Você sabe?
Porque, Dani, muitas pessoas, elas falam, eu gostaria, eu queria emagrecer. Mas quando eu falo, ok, quanto peso mais ou menos? A pessoa, pois é, eu não sei, faz tempo que eu nem me peso mais. Eu corro da balança, eu sou inimigo da balança, ela é minha inimiga, sabe? Começa a vir essas coisas. Então, primeira coisa, você quer? Ótimo. Então, vai lá, verifica o seu peso, veja qual é o peso que você está hoje. Porque às vezes, né, Dani, a pessoa acha que está com peso e está com outro peso. Às vezes é completamente fora daquilo que ela está imaginando. Primeiro tem que tomar vergonha na cara, tá bom? E ir lá na balança se pesar. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Assim você faz as pazes com a balança no entendimento de entender assim, pô, ela tá aqui pra falar a verdade, ela não vai mentir pra você, ela não é a sua inimiga. Se ela fala a verdade pra você, logo ela é sua amiga, né? Sobe na balança, identifiquei, meu peso é esse, então você toma uma consciência, né? É isso que eu quero pra mim? Não é isso que eu quero pra mim? Aí sim você consegue ter uma decisão. Não só assim, eu quero emagrecer, mas o quanto você quer, o quanto você precisa eliminar, né? Se você realmente está decidido a fazer algo por um certo momento que vai precisar. Então aí já começa algo mais sustentável, porque você tem uma base em cima de algo que você acredita. Agora, não subir na balança, vou querer emagrecer. Aí começo a fazer alguma coisa, subo na balança, depois que eu comecei a fazer já 2, 3, não sei se eu já tô eliminando ou não, isso me desmotiva. Não sabe se tá evoluindo, né? Acaba fracassando, porque não tem uma motivação, uma inspiração para você seguir em frente, né? Verdade. Então, esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse, né, Dani? Realmente decidir que quer, verificar o peso, ver qual é o peso mesmo e decidir quanto deste peso que você está que você não quer mais que te pertença. Poxa, quanto peso eu vou querer eliminar? Qual é o peso que eu mais gostava quando eu estava bem? Que peso que eu tinha? Beleza, então eu tenho um peso hoje, o peso que eu mais gostava era tanto, ok? Então aqui começa a minha decisão e começa aqui já o meu planejamento, porque quando eu sei quanto peso que eu quero eliminar, eu já começo a ter um foco, eu começo a ter um objetivo de longo prazo. E aqui é importante essa dica, coloca esse peso que você quer eliminar, sei lá se é 10, se é 20, se é 30, não importa, coloca isso como um objetivo de longo prazo. O peso que você mais gostava, o peso que você quer perseguir, que você quer ficar, ele é um objetivo de longo prazo. Ele não é uma meta para você bater essa semana, para você bater semana que vem, não. Aqui muitas pessoas acabam se enganando e se sabotando já na saída. Por quê? Porque que é aquela coisa, eu sempre falo o seguinte, que enriquecimento e emagrecimento é duas coisas que as pessoas querem muito e querem muito rápido. Elas querem um milagre. Eu quero ficar rico da noite pro dia, eu quero ficar magro da noite pro dia. Uma das coisas que tem muito em comum o financeiro com o emagrecimento, né? O enriquecimento com o emagrecimento são isso. É a pressa das pessoas. A pressa das pessoas. Exato. O desejo de querer algo milagroso que hoje eu acordo assim e, poxa, vou dormir, amanhã eu acordo diferente, completamente novo, com a conta bancária recheada e magro com o corpo dos meus sonhos. Cara, tira isso da tua cabeça, que isso não vai acontecer. Então você precisa ter foco, você precisa decidir aquilo que você quer e você precisa planejar. Você precisa ter um planejamento e estratégias para você fazer passos a passos até você ir construindo e uma hora você vai chegar no peso que você quer, no resultado que você sempre sonhou. Então, planejamento ele começa com essa decisão. Eu quero, quantos quilos que eu quero, e aí você começa algo que você realmente acredita. Então, esse seria o primeiro passo, né, Dani, do planejamento. Isso que o Márcio falou do passo a passo é muito importante, porque às vezes você tá muito desesperado, né? Você faz essa autoanálise aí
e você vê que você tá no desespero. Preciso muito emagrecer e tem que ser. E aí o que você faz? Não tava fazendo nada e quer começar a fazer tudo ao mesmo tempo, sem um passo a passo, sem uma adaptação, sem algo que você vá deixando o seu corpo ficar confortável, o seu organismo, o teu cérebro principalmente com isso. Aí você quer fazer todas as mudanças da vida num único dia. Aí o que acontece? Você até consegue fazer, mas você não vai conseguir levar adiante, porque é muita mudança, é muito radical. Quando é muito radical, a gente fala assim que não instala o novo comportamento no teu cérebro, porque não tem como instalar. Porque é muita coisa nova. E geralmente é isso que acontece, né, Márcia? As pessoas falam pra gente assim, eu comecei a fazer isso. E aí chega uma hora assim que, puf, colapsou. Né? Acabou, não vai mais fazer. O cérebro não aguentou, a pessoa pirou, desistiu e largou de mão. Muita pressão. De tudo, é muita pressão. Nós vamos falar no próximo episódio sobre isso, então fiquem atentos a todos os episódios. Nós vamos falar por que muitas pessoas voltam a engordar por causa dessa pressão aí que acontece. E tem muitos métodos que é assim. A pessoa, ela pensa assim, não, agora vai porque eu tô com um profissional tal, ou que eu tô com uma metodologia tal, e essa metodologia que é aquela mudança assim, geral num todo, e agora inclusive, já anuncia o resultado mais rápido, emagrecimento rápido, aqui agora. O foco é o resultado. E aí o que acontece quando o foco é o resultado? Se perde a direção com o passar do tempo, e a velocidade muito rápido pode te tirar fora, né? Capota. E acontece isso, realmente. O que acontece? A pessoa não consegue ficar confortável em nenhum momento, uma hora que pira, né? Não vai dar certo. Então reduz aquele monte de peso numa pancada e depois ganha tudo de novo. E às vezes com um pouquinho a mais, né? Diz que os quilos eles querem se vingar porque foi muito rápido e aí ganha um pouco a mais. Ou às vezes até o dobro a mais, né, Márcia? Exatamente. Então não é o caminho. O que a gente gosta muito, que a gente fala muito, né, Márcia? A frase lá da plataforma. A direção é mais importante que a velocidade. Né? E quando você encontra essa direção, com o tempo você vai ganhando uma certa velocidade. Não quer dizer que você vai ir devagar, quase parando. Não. Mas você está no caminho, você consegue se sentir confortável, você vai tendo um passo a passo para seguir. Foi nisso que nós nos especializamos para entregar para os nossos alunos, e os nossos treinadores também estão focados em seguir esse passo a passo, porque seguindo um passo a passo, o que você precisa entender? Sempre vai ter uma novidade, nosso cérebro funciona dessa forma, ele gosta de ter novidades. Se fica sempre a mesma coisa, você precisa emagrecer 20 quilos e desde o primeiro dia até o último você tem que fazer sempre tudo igual, não tem nenhuma novidade, você vai cansar, você vai querer algo novo. Então nós temos novidade todas as semanas, durante todo o processo de construir, fixar e manter o novo peso. Então nós temos um planejamento a longo prazo, pensando no processo como um todo, não só agora, hoje, né? Então isso que é importante você entender. E esse passo a passo ele funciona muito bem, né, Márcio? Perfeito. Porque ele vai te direcionando a entrar o novo comportamento com o planejamento correto, com a organização correta, e ele vai se deixando instalar em você. Significa que depois você vai continuar com isso e não vê a hora de parar de fazer isso, né? Isso é muito importante. Esse é um ponto importante. Aqui a questão do planejamento faz toda a diferença. Então, só para recuperar aqui do que a gente está falando, para você não se perder, para você não se desligar. A gente falou aqui que o planejamento é importante e a gente colocou aqui, a Dani agora falou um pouco sobre como nós podemos ajudar você nesse planejamento. E a pergunta para você agora, para a gente dar sequência aqui, eu já perguntei para você se você realmente quer emagrecer, se você realmente quer conquistar o seu objetivo. Segunda pergunta, quanto peso você quer eliminar ou qual era o peso que você mais gostava? Outra pergunta importante que vem na sequência aqui é o que é que você vai fazer então para você realmente conquistar esse corpo que você sempre sonhou? Você vai começar a fazer de novo aquilo que você já fez?
As dietas que você já tentou, quantas coisas você fez que não deram certo? Você vai continuar nesse mesmo caminho? Você vai decidir que amanhã eu vou começar e amanhã eu começo de qualquer jeito de novo? Ou você está entendendo que você precisa de uma metodologia, de um planejamento, de algo sólido para você seguir? Então, essas são decisões que cabe a você tomar. E depois que você tomou a decisão de fazer ou não fazer, você vai colher os resultados disso. Esse que é o detalhe da história, né? Você é livre para escolher, só que você é condenado a colher os frutos da escolha que você fez. Esse ponto é muito interessante, né? Você tem o livre-arbítrio para tomar a decisão de plantar. Depois você vai ver a colheita daquilo que você plantou. Então essas perguntas são fundamentais para a gente iniciar esse processo de planejamento. Essas perguntas, elas fazem parte de um planejamento. Tendo essas decisões, agora, poxa, o que eu vou fazer para emagrecer? Isso é planejamento. O que eu faço por primeiro? Por onde que eu começo? Eu vou começar um processo de emagrecimento agora. Eu quero um processo doloroso? Eu quero um processo que me dê muita pressão? Ou quero alguma coisa confortável, tranquila? Algo que eu realmente possa ir fazendo, que eu possa ir agregando no dia a dia e que eu possa levar isso para o longo prazo, continuar fazendo. Eu quero resolver isso, Dani, nas raízes, identificar quais são as causas que me levaram a chegar nessa situação com sobrepeso, ou eu quero simplesmente só emagrecer uns quilinhos para ir naquela festa, naquela formatura, naquele casamento, nas férias e depois tá tudo certo. Então, acho que isso faz parte do planejamento, né, Dani? Exato, e a gente problematizou bem para você entender que a falta de planejamento, ela leva ao fracasso, sim, é uma verdade. Você já conseguiu entender isso, você entendeu como você pode começar a fazer de forma diferente. Agora, depois que você entende isso, é importante você entender que mudanças precisam acontecer no processo de emagrecimento para você resolver isso de vez, né? Porque às vezes você começa a fazer assim, não, tá, eu estou acima do peso, por quê? Por que eu estou com tantos quilos acima do meu peso? O que está acontecendo que está me levando a isso? É porque eu como demais? É porque eu não tenho uma rotina? É porque eu não tomo água? É porque eu não estou fazendo atividade física? É porque eu sou uma pessoa ansiosa? Cara, uma pessoa pode ter muitas falhas na questão de estar engordando, né? Então, se ela tem muitas falhas e isso está fazendo ela engordar, essa mudança ela não pode ser radical, ela tem que ser aos poucos, como a gente falou, mas também não adianta mudar uma única coisa só e esperar que isso vá resolver. Então, por isso que o planejamento ele tem que ser em cima daquilo que é a tua realidade atual, né, Márcio? Precisa olhar para você como um todo, precisa identificar quais são as causas que estão levando você a ganhar peso ou mantendo você acima do peso. Identificando essas causas, a gente consegue chegar onde? Lá na raiz do comportamento errado, que é o que o Márcio falou. Chegando na raiz do comportamento errado, aí sim vem um planejamento para poder mudar tudo isso. Porque simplesmente assim, eu não tô acima do peso, o meu problema é porque eu belisco. Mas será mesmo que é só os beliscos? Porque daí eu corto os beliscos sem comer e eu não resolvo outras falhas. Será que realmente eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Ou eu vou fracassar no meio do caminho? Às vezes, você está muito focado ou focada em um único problema, uma única falha que você está enxergando naquele momento. Mas será que não existem outras que você está deixando de olhar, que você está deixando de planejar e fazer as mudanças? Por isso que às vezes sozinho você consegue ir até um certo resultado sozinho, mas com pessoas que estão preparadas para te ajudar, você pode ir muito mais longe. Essa é a diferença. Vamos dar um exemplo, Dani, disso que você está falando. Eu acho que assim, mas dá um exemplo. Vamos dar um exemplo que é muito comum, acontece com a maioria das pessoas que fazem essas perguntas, se fazem essas perguntas que nós fizemos, e de repente está falando assim, nossa, eu acho que o meu problema, eu estou engordando porque falta atividade física.
Esse é um exemplo clássico. Falta atividade física. Será que é só a atividade física que está te faltando? Normalmente, por trás disso, dessa questão de não fazer atividade, tem uma série de outras coisas que você tem, e exatamente por isso que você nem vai fazer atividade física, tá? Então, por exemplo, assim, disso que a Dani estava falando, poxa, detectei, eu acho que é a falta de atividade física. Então, o que eu faço? Então, a pessoa que detectou que a atividade física é o problema dela, que é isso, ela acha que esse é o problema, então agora eu vou começar a fazer atividade física, eu vou começar por aqui, fazer atividade física. E aí ela vai procurar uma academia, ela chega lá e o personal dá uma animada dela no primeiro dia, é isso aí, cara, vem pra cá, ele enxerga as pessoas lá malhando, vê que os caras estão meio maromba, né? A mulherada enxerga lá outra mulherada com um bumbumzão lá em cima, e aí, é isso aqui, aí ela começa, né, Dani? Ela começa, ela acha que é só isso que ela precisa, tá? Só que ela não tem ideia, né? Só pra concluir aqui, Dani, ela não tem ideia da rotina que aquelas pessoas fazem, ela não tem ideia da mentalidade que aquelas pessoas têm. Tem muitas coisas que vêm por trás e junto com isso. E aí a pessoa acha que não, eu só faço isso e eu vou resolver. Não é bem assim. Às vezes o buraco é mais embaixo. Tem outras coisas por trás que vão sustentar a tal da atividade física. E que a pessoa nem se deu por conta ainda, e às vezes ela vai para a atividade tentando fazer isso e ela acaba voltando, acaba desistindo exatamente porque ela não olhou para ao redor dela e não viu as outras coisas pormenores que dão sustentabilidade a tal atividade física que ela acha que ela precisa fazer. Desculpa, Dani, eu só queria fechar aqui. Tem muitas e muitas pessoas que chegam até nós que fazem atividade física e com muita frequência, e praticamente quase todos os dias estão acima do peso. Então, se essa fosse uma solução que realmente resolvesse tudo, muitas pessoas já estariam magras, mas elas continuam fazendo atividade física e continuam acima do peso. Então, eu sempre gosto de reforçar e de você entender que é importante fazer atividade física? É muito importante. Vai ajudar? Vai. Mas é 20% do resultado do emagrecimento. Mais do que isso, não espere da atividade física. Então, se você está fazendo os 80% que é em comportamentos e na alimentação errados, não espere que a atividade física, que é 20, resolva os 80 que você está fazendo errado. Então, momentaneamente, inicialmente dá algum resultadozinho e depois faz o quê? Trava e não vai mais para frente. Isso é apenas um exemplo que eu e o Márcio a gente usou para você entender. Mas existem muitos outros que de repente você aposta tudo em cima e não vai para frente. Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto de técnicas, de novos comportamentos, de novas ações em cima de um planejamento no passo a passo que vai te levar você no resultado tão esperado, mas não só vai te levar lá, como depois vai te manter lá. Essa é a diferença, porque senão sempre vai estourar em algum momento e você vai fracassar, né, Márcio? Legal. É isso aí. Pronto, acho que a mensagem existe um planejamento geral que você pode ouvir, né, como fosse uma receita de bolo. Olha, você começa assim, 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 assim e vai terminar assim, tá? O que nós não acreditamos. E existe um planejamento personalizado, que diz respeito a você, tá? Respeito a você. Eu sempre falo que quando você decide uma coisa, tem que ser uma decisão que você não volta mais atrás. Para que seja uma decisão que você não volta mais atrás, tem que ser algo possível, algo que você realmente consiga realizar, ok? Então isso tem que estar presente no planejamento, assim como dica geral. E uma vez que você decidiu, uma vez que você verificou que é possível, você tem que ir lá e tem que fazer aquilo que você se comprometeu. Porque quando você faz isso, você mostra para sua mente, você mostra para a tua cabeça, para o seu cérebro, mostra para você mesmo que você é capaz, que funciona, que dá resultado e que amanhã você vai conseguir repetir isso e vai conseguir incrementar alguma coisa se for necessário, tá? Por isso o planejamento ele é extremamente importante. Isso. A dica aqui minha para fechar é o seguinte, né? Tem gente que fala, a dica não é bom, olha só, uma dica para fechar aqui é o seguinte, você pode continuar nesse rumo que você está continuando assim, empurrando com a barriga, deixando as coisas para amanhã,
tentando, ah não, é isso aqui, agora vai, e aí você testa, e aí sem planejamento você fracassa de novo. Você pode achar, não, agora eu vou fazer um planejamento, eu acho que o meu problema é a atividade, então eu vou fazer atividade e tá tudo certo. Você pode fazer isso. Ou você pode entender que existe muitas coisas que interferem, o seu planejamento precisa levar em consideração outros fatores, não só isso que você está imaginando, e você pode fazer um diagnóstico, que é o primeiro passo, onde a gente vai identificar realmente o problema e a gente vai te dar já uma solução personalizada, de forma que você realmente consiga dar sequência nisso. A gente vai apontar quais são os problemas, vamos mostrar quais são as soluções e se você quiser, a gente pega na sua mão, certo? E planejamos junto com você e te ajudamos na execução daquilo que nós planejamos junto com você. Então, planejar é extremamente importante. E além do planejamento é preciso da execução. Aqui está um grande detalhe que muitas pessoas planejam tudo bonitinho, só que não pensam, poxa, será que realmente há possibilidade de execução? Porque planejamento no papel é uma coisa, na prática é que você vai ver se realmente o seu planejamento foi bom ou não na hora de executar. Beleza? Precisa de ter segurança naquilo que você está fazendo. Vai acontecer imprevistos, vai acontecer mudanças no meio do caminho. Você tem que saber como reagir a tudo isso. Se você não estiver preparado, você vai fracassar. Então o emagrecimento ele é muito mais intenso na questão do planejamento do que você imagina. Às vezes você está imaginando um negocinho assim e vai muito além disso, mas muito além mesmo. A gente diz o buraco é bem mais embaixo, né? Alguns alunos que falam assim, meu Deus do céu, eu não imaginava que era tudo isso que eu precisava. E é legal porque assim, quando você começa a se colocar em movimento, né, Márcio? Você começa a entender por que as coisas não deram certo antes, você consegue entender por que você estava fracassando com certa frequência. E depois, no movimento do passo a passo dentro do nosso método, você consegue entender por que agora sim vai dar certo e você consegue ver essa confiança, essa certeza, essa segurança de que você está no caminho e na direção correta. Então, o diagnóstico, sim, é uma orientação espetacular para você que está nos assistindo. E se tem algum aluno que já passou pelo diagnóstico, pode comentar aqui como que foi entender o que estava acontecendo, como que foi entender quais eram as falhas, né? Isso é muito importante. Você que está acima do peso precisa desse diagnóstico. Esse acho que é o primeiro passo, porque aí nós vamos fazer você pensar de forma personalizada, nós vamos ir levando você no passo a passo do planejamento, né? Desde a questão do peso ali que a gente falou, né? Que vai precisar fazer isso e depois a gente vai ir detectando todas aquelas falhas que precisam ser organizadas de forma diferente, planejadas, no passo a passo, e você vai conseguir entender. Então, é muito nítido e claro que o planejamento faz total diferença, né? E a gente fala que o planejamento é a chave do sucesso, né, Márcio? Para conquistar os objetivos e para chegar lá no tão sonhado peso e conseguir se manter lá, né? Então, agenda o seu diagnóstico, entre em contato, converse, tire suas dúvidas para você entender como que funciona isso. Como é que eu posso fazer esse diagnóstico? Mas como é que é esse diagnóstico? Chama, a gente vai estar ajudando, a gente vai estar conversando, né, Márcio? Para começar um planejamento passo a passo, do jeito que tem que ser, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para você receber todas as notificações, ative o sininho de notificações. Tamo junto, muito obrigado pela força. Comente aqui embaixo, marque as pessoas que você conhece que precisam conhecer o nosso canal para se inspirar, para começar um processo. E tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.